Sazios com a paz do Senhor Jesus. Vou estar lendo aqui o livro de Romanos, capítulo 7, o versículo é 1 em diante, que diz: Ilustração do casamento. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Glórias a Deus. Aqui, Paulo faz uma comparação, o apóstolo Paulo faz uma comparação da igreja de Cristo com um casamento, O casamento a qual ali, após a morte, de ser uma mulher casada, após a morte de seu marido, ela é livre, para casar-se de novo. E aí ele faz alusão à morte e à ressurreição de Cristo. Jesus Cristo morre, e nós somos livres do pecado, porque aqui a morte, ela simboliza o pecado, porque como está escrito aqui em Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, através desses versículos, ele dá continuidade a esse pensamento, a qual o salário do pecado é a morte, mas quem nos dá a vida eterna é Jesus Cristo. E essa palavra está dizendo exatamente isso, que nós temos a vida eterna por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não tem outro meio. Se não fosse pela ressurreição e morte, a morte e ressurreição, de Cristo, nós não teríamos vida com abundância, porque isso é um dom gratuito de Deus, porque nós não tínhamos a oportunidade, nós gentios não tínhamos a oportunidade de vida eterna, mas por causa da morte de Cristo, fomos lavados, remidos, consagrados, santificados pelo sangue dele. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos diante dele. Ai, mãe, mas assim, você tira a lei totalmente da sua vida? Não. A lei, a Bíblia já vai dizer que é a lei, que traz o conhecimento para o pecado. Logo, quando a gente toma conhecimento da lei, o pecado passa a existir. Quando a gente toma conhecimento da palavra de Deus, que é o caráter dele, é a lei dele, é a voz dele, automaticamente a gente entende qual que é os nossos erros e os nossos pecados. Então, a gente não pode desfazer da lei, a gente tem que ter o conhecimento dela, para que a gente não venha pecar contra o nosso Deus, ter o caráter a qual ele mesmo designou o seu povo. Mas a gente vive mais pela lei? Não, vivemos pela graça, por causa da morte e ressurreição de Cristo. Mas a lei, ela é necessária nas nossas vidas. Ela é essencial para que a gente tome conhecimento das coisas que a gente não pode fazer. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Fiquem com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?